Próxima pergunta, então. Você pode explicar como foi o surgimento do ITCCS em 2010, seu foco e os casos judiciais, por favor? Bem, depois que fui excluído do Canadá, após o pedido de desculpas, que segundo a lei, um pedido de desculpas significa uma defesa da sua ação. Então, legalmente, isso significava que não fizemos nada de errado. Parece que pedimos desculpas, mas na verdade só estamos nos resguardando legalmente. Ninguém vai preso por isso, mas quando o pedido de desculpas chegou, tudo se resolveu. Um, Recebi um convite para ir a Dublin no ano seguinte, 2009, e para a Itália por grupos de direitos humanos de lá. Tinham ouvido falar de mim e queriam saber mais. Enquanto uma porta se fechava no Canadá, outra se abria na Europa. Nós formamos, e quando digo nós, refiro-me a muitos sobreviventes da Igreja Católica na Irlanda que faziam esses protestos e havia muito movimento acontecendo. Milhares foram às ruas na Irlanda após as primeiras revelações sobre as lavanderias de Madalena, onde crianças eram forçadas a trabalhar até a morte pela Igreja Católica. Tudo isso começava a vir à tona. Encontraram até uma vala comum com 800 bebês e recém-nascidos, com esqueletos mutilados. Parecia um assassinato ritualístico em uma cisterna em Tuam, na Irlanda, na costa oeste, em Galway. Tudo isso veio à tona e me convidaram para ir lá. Perguntaram o que fazer, já que tribunais, acordos e a Igreja Católica elaboram o próprio relatório sobre seus crimes, como no Canadá. Eles pediram meu conselho e eu disse: precisamos nos unir além das fronteiras. Criamos esse tribunal para unir os sobreviventes, pois enfrentávamos corporações multinacionais, incluindo a mais antiga do mundo, em Roma. E ao mesmo tempo, fui convidado para a Itália por alguns grupos de lá, e foi realmente uma festa que tivemos na Itália, porque estávamos fazendo exorcismos bem ali, na Praça de São Pedro. Fazíamos protestos e eles não sabiam como lidar conosco. Eu e alguns indígenas do Canadá estávamos lá e eles estavam surtando. Mas foi interessante porque um dos senadores, um senador italiano chamado Fúrio Colombo, me chamou de lado e disse: sabe, quando você enfrenta a Igreja Católica, tem que perceber uma coisa. E esse é um cara de uns 80 anos, ele é um político experiente. Ele disse: máfia, Vaticano e governo são as mesmas pessoas, só se importam com o próprio dinheiro. Sabe, eles têm contas offshore, processos do Vaticano, o Banco do Vaticano lida com muitas dessas contas, dinheiro do tráfico de drogas, armas e todo esse esquema. Eles não querem que isso seja afetado. Então, sabe, é preciso ter cuidado. Ele me ameaçou, ele se preocupou comigo porque eu estava na Praça de São Pedro, mas quando age com ousadia, há uma proteção. E não sei explicar o que é isso, mas por isso tenho esperança, pois nunca imaginei que chegaria tão longe. Mas eu acho que isso mostra a fraqueza do sistema. E isso é porque nós unimos as pessoas. Criamos um tribunal internacional para documentar e apresentar acusações criminais. 2 casos em tribunais de common law forçaram o Papa Bento a deixar o cargo e indiciaram a Rainha Elizabeth, correto? E todo tipo de coisa surgiu a partir disso, incluindo a atual conscientização sobre o tráfico de crianças e os rituais satânicos. Isso veio de todo o trabalho que fazíamos há 10, 15 anos ou mais. Então, você entende como funciona, certo? com certeza. Então surgiram evidências desses trabalhos do ITCC, incluindo tráfico de crianças em alto nível, como você acabou de dizer, e tortura e assassinato ritual satânico envolvendo a realeza holandesa e britânica, crime organizado do Vaticano. O que é o nono círculo? Isso é um Pelo que pudemos apurar com testemunhas oculares e alguns documentos do Vaticano que descobrimos, havia uma fonte na biblioteca do Vaticano. Na verdade, só um pouco de contexto, esse bibliotecário no Vaticano, ele não trabalha mais lá, mas em 2004 ele divulgou para o London Observer. Acredito que essa política, crimen solicitanus, determina que na Igreja Católica denúncias de estupro infantil sejam imediatamente encobertas e a polícia não seja informada. E essa é uma política permanente que existe desde 1929. Bem, o mesmo cara que vazou esse documento também compartilhou com pessoas, e comigo, por meio de um canal alternativo, algo chamado Nono Círculo. Era uma referência ao Círculo dos Nove e ao Nono Círculo criado pelos jesuítas em algum momento dos anos 1700.
Havia datas diferentes mencionadas. E basicamente é uma rede de sacrifício infantil e foi usada inicialmente para controlar políticos, papas e outros. Eles eram convidados e aguardados. Uma testemunha ocular, Anne-Marie von Bienenberg, da Holanda, participou de uma dessas cerimônias do nono círculo. Ela foi levada pelo marido, membro do culto, achando que era um jantar. De repente, percebe uma criança no altar. E tudo aquilo está sendo filmado. Pronto, nesse momento, eles chantageiam juízes, políticos, eles os comprometem dessa forma. Isso é uma das coisas, mas também é um sistema de vampirismo de energia, onde, na missa católica ou na missa negra satânica, acredita-se que você recebe vida e rejuvenescimento através do sangue dos inocentes e do sofrimento dos inocentes. Eles realmente acreditam nisso, então há esse paralelo muito claro. Eu realmente acredito que é o mesmo ritual, mas começamos a documentar isso com testemunhas oculares no local. Anne-Marie Tus Toussenian-Haus. Você pode ver esses links online. Tous foi criada. Essas são famílias satânicas intergeracionais ligadas à Igreja Católica. Ela foi levada, com 2 ou 3 anos, ao castelo de Caernarfon, no país de Gales. Ela mencionou ter visto Mountbatten, Príncipe Philip e vários papas participando. Basicamente, as crianças são torturadas de forma horrível, mortas, seus corpos são esquartejados e elas são comidas. É uma forma de, entre aspas, comunhão quando eles se alimentam, e qualquer um que não participa é morto também. E há todo tipo de coisas ainda mais macabras que ela descreve. Mas o ponto é que esse nono círculo é mencionado, é atestado não só por testemunhas oculares, mas até mesmo por pessoas da igreja que veja a beleza de fazer uma audiência pública é que o inimigo começa a se dividir, as divisões são criadas, as pessoas começam a entrar em pânico e começam a falar. Pessoas de dentro começam a falar. E eu falei com essas pessoas, certo, que testemunharam essas coisas, que integram a rede de proteção policial. Por exemplo, perto de Bruxelas, eles usam um campo específico. Tem eu e Tous em vídeo andando lá e ela mostra onde as crianças foram enterradas e tudo mais. E a polícia e os soldados na Bélgica isolam essas áreas porque as famílias reais holandesa, belga, britânica, assim chamadas, estão envolvidas em todas essas coisas. E isso tem séculos de existência. Isso provavelmente vem de muito antes. Se entendermos como o poder funciona na história, essas coisas existem há muito tempo. Agora isso é sustentado por muito dinheiro. Nós descobrimos que Drangato, que é o nome da máfia europeia, fornece muitas das crianças vindas de centros de detenção juvenil, lares de acolhimento, orfanatos católicos. Existe uma forte conexão entre Durangata, a máfia, o Vaticano, diferentes famílias reais. E sabe, o problema não é a falta de evidências, é o que você faz com elas, para onde você leva isso. A única alternativa é forçarmos isso. Mas então, sabe, você está enfrentando um enorme sistema de poder e interesses estabelecidos. E eu não acho que qualquer sistema seja imortal. Quero dizer, está começando a se desfazer, como vemos agora, mas você precisa dar o exemplo. Você tem que criar essa alternativa. A energia da qual Sun Tzu fala. Recupere seu Qi. Crie seus próprios tribunais, assembleias e mídia para documentar tudo. Assim, eles terão que responder. Ir sempre aos tribunais ou mídia deles, esqueça, é suicídio.